onde as pessoas começaram a ter consciência de que existe um judiciário onde eles podem bater as portas, houve um aumento de demanda muito significativo e nós precisamos estar preparados para dar uma resposta adequada. E a resposta adequada, necessariamente, ela tem que ser mais célere do que está sendo. Nós estamos em 2010, né? A Constituição é de 88, o Código é de 1973. O que a gente conclui daí é que há um descompasso histórico, político, social, econômico, total do atual Código com o Brasil de hoje. Ultrapassada a barreira do século XXI, o Brasil é um país muito mais complexo. Quase 200 milhões de habitantes, grande aposta das economias mundiais para as próximas décadas e vivendo um período democrático que já alcança os 25 anos. É também um país marcado por uma crescente disseminação da cultura digital. A internet e os meios eletrônicos regem grande parte da vida em sociedade e já invadem os domínios do poder judiciário. O judiciário hoje investe muito em tecnologia e hoje não tem como mais, já houve essa percepção já há algum tempo de que o judiciário não pode dar tratamento às demandas de um modo artesanal, como fazia antigamente, quando o número processual, o número de volume processual era muito pequeno. A justiça brasileira está em processo de digitalização. No Superior Tribunal de Justiça, este grupo de deficientes auditivos trabalha, desde 2009, na conversão de papel em meio eletrônico. Até abril deste ano, cerca de 265 mil processos foram digitalizados no STJ, com o trabalho de 220 pessoas. Já tramitaram no Judiciário Brasileiro hoje mais de 3 milhões de processos totalmente eletrônicos. Ainda é um percentual baixo comparado ao volume de processos que nós temos no Brasil, mas esse número cresce a cada dia. A proposta do novo Código de Processo Civil traz algumas novidades em relação à justiça e aos meios eletrônicos. Os processos poderão ser total ou parcialmente eletrônicos. Os atos processuais, entre eles intimações, citações e alvarás, serão preferencialmente eletrônicos. No início do processo, partes e advogados deverão conceder e-mails de contato. Documentos eletrônicos passam a ter força como prova. Venda de bem penhorado deve ser realizada por leilão eletrônico. Uma outra grande novidade, ainda no ponto do processo eletrônico, é que nós teremos apenas um único processo eletrônico no país. Hoje nós vivenciamos, até ampliando o custo do Brasil, cada tribunal do país fazendo um processo eletrônico distinto. A Justiça Federal, a Justiça Estadual, os juizados especiais. Há uma verdadeira torre de Babel no processo eletrônico do Brasil hoje. O ministro Luiz Fux, presidente da Comissão de Juristas, que elaborou a proposta de um novo código, alerta apenas para a relativa inclusão digital do país. Nós temos dificuldade de inclusão digital de advogados, nós temos justiças que não são ainda totalmente digitalizadas, de sorte que o processo eletrônico é uma aspiração, é uma grande expectativa, mas não é uma realidade. Segundo ele, meio eletrônico não é solução definitiva para os problemas da justiça. E o processo eletrônico, por exemplo, ele faz chegar ao STJ, um processo que levava 7 meses para chegar aqui, hoje leva 7 minutos. Mas continuam a acudir ao Superior Tribunal de Justiça por via eletrônica, por via física, 250 mil processos. Desde 2005, a pesquisa Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça fornece dados sobre a realidade e a magnitude da justiça brasileira. Em média, cada juiz no Brasil responde por 1.500 processos a cada ano. Nas varas cíveis, por exemplo, há uma demanda um pouco maior do que essa média. No ano passado, por exemplo, nós julgamos cerca de 2.050 processos. A quantidade de processos e a incapacidade de atender as demandas geram um sentimento de frustração em alguns magistrados. A gente vê o povo, quando você vai na audiência, você vê o pobre, o rico, aquele que clama, que confia na justiça, que chora na frente do juiz. É a mãe com o filho no colo, é o desempregado, é o ex-presidiário que está incondicional. Isso nos traz muita tristeza. Os 3 problemas principais do Código atual apontados pela Comissão de Juristas do Senado são o excesso de formalidades, o excesso de recursos e o volume de demanda. Para ter uma ideia, em 2008 tramitaram no Judiciário Brasileiro 70 milhões de processos. E foram ajuizados, no ano 2008, 25 milhões de processos. Então é um volume exorbitante, talvez, como eu disse, a maior índice de litigiosidade do mundo
esteja aqui no Brasil. Mas parte do que entrou no ano anterior ainda não foi resolvido. A Justiça ganha uma espécie de passivo. Em 2008, entraram 25 milhões de processos e foram julgados ou foram solucionados cerca de 23 milhões de processos. Mas houve, consequentemente, uma defasagem de cerca de 2 milhões de processos, que ano a ano vão se acumulando e aumentando o estoque ou acervo de processos no Brasil. No próximo bloco, tarifa básica de telefonia, perdas provocadas por planos econômicos, cálculo do FGTS, casos iguais julgados de forma diferente, a solução para as demandas repetitivas que atolam o Poder Judiciário. E casos que mostram que justiça tardia é justiça ruim. Em instantes, no Repórter Senado.